Minhoca, uma vitória aí por 6-1. Nível de exigência, assim, a gente falou isso do esporte também, né? Aqui, o nível de exigência é baixo, mas vai somando, né? Vai somando pontos e somando gordura, né? Fortaleza nessa temporada. E nesse campeonato curto do Cearense já está classificado aí para a semifinal, né? O Fortaleza já entrava em campo praticamente já sabendo dessa condição, né? Porque ontem o Ferroviário empatou com o Ceará e uma vitória hoje simples garantiria o Fortaleza já matematicamente nas semifinais do Campeonato Cearense. Não precisaria passar pelas quartas de final. Então bastava uma vitória e veio essa vitória com tranquilidade. E é natural, eu vi até o comentário aqui no chat, aqui, né, no nosso Igor Santos, falando que grande parte dos times, né, da Série A estão assim mesmo, né, começo de temporada. Não só a Série A, a Série B também. Por exemplo, a Ponte Preta estava 100% de aproveitamento. Ponte Preta vai disputar a Série B e perdeu hoje por 3-0. Então, eu acho que cada clube está fazendo o seu processo para, obviamente, para rodar elenco, para ganhar mais unidade como time, né? Você estava mencionando do esporte, eu estava ouvindo, né? Anderson está numa ideia de estabelecer um padrão de time e talvez não vai dando muitas oportunidades, contrário ao Ceará, que está mudando tanto e até agora não tem um padrão e já começa a ter muita reclamação. O Fortaleza, como ele já tem um treinador que já está completando agora 2 anos, tem boa parte do elenco do ano passado e está chegando essas novas peças, o que é que o Voivoda está fazendo? Ele está fazendo várias combinações, várias combinações. Então, assim, algumas coisas ainda não estão legais com alguns jogadores e outros estão jogando já muito bem desde o início, jogadores que já eram muito esperados jogar bem. Então, acho que essa ideia agora para o Fortaleza é quase como se fosse um jogo de videogame mesmo, sabe, Fortaleza? Aquelas fases iniciais que geralmente ali o que tem para matar é mais fácil e tudo mais, foram os primeiros jogos, né? Até agora o Fortaleza só pegou adversário ou que não tem divisão ou que vai disputar a Série D. A partir do final de semana, vai começar a pegar um adversário de Série B, no caso o ABC, jogando fora de casa. Depois, na terça-feira, enfrenta o Ceará, um clássico, um time também que está na Série B. Aí, depois do jogo do Ceará, o duelo contra o Bahia, um jogo de Série A. Tudo isso que é uma preparação para o jogo da Libertadores, que eu até considerando, né, acho que, por exemplo, o Bahia vai ser um adversário, na minha avaliação, mais complicado do que o Deportivo Maldonado. A questão é porque a competição é mais importante, é exatamente para pegar exatamente a equipe uruguaia, que é o Maldonado. Mas nesse processo que o Fortaleza está passando, o que era mais importante era já garantir de maneira antecipada tranquilidade, né? Eu já tinha mencionado aqui que o Fortaleza precisava logo somar suas vitórias para não ter um jogo ali de Copa do Nordeste tendo que dividir a atenção com um jogo tão importante como é o jogo da Libertadores. Ou, por exemplo, né, o Fortaleza tem que disputar quartas de final do Campeonato Cearense em meio a um calendário que já é muito inchado. Então já é bom que folga 2 datas, e uma dessas datas, como eu já tinha falado aqui também, deve ser alocada possivelmente para Fortaleza e Náutico, já que esse jogo Fortaleza e Náutico está previsto para um jogo de meio de semana que pode ser a terceira fase da Libertadores, e acredito que isso vai ser antecipado para não gerar um problema no futuro. E aí, nesse processo que o Voivoda está fazendo, boa parte do time hoje já era jogadores que já tinham até jogado o jogo passado, então já tinha ali uma ideia. E tinha a grande expectativa hoje, Lucas, da estreia da principal contratação da temporada, né, que foi o Lucero, o jogador que foi registrado ontem no BID, tem o imbróglio com o Colo-Colo, mas geralmente quando tem essa situação, a FIFA não impede o jogador de atuar, né? Vai ainda ter o julgamento e tudo mais, mas libera o jogador por atuar pelo novo clube, e ele atuou hoje durante o segundo tempo. A expectativa era muito alta, não marcou gols, mas o Fortaleza teve muita tranquilidade. O que era, de certa forma, já poderia ter acontecido em algum jogo anterior. A questão é que o Fortaleza vinha de muitos jogos perdendo muitos gols, assim, sabe? Pikachu perdeu o gol, claro, contra o Calcaia. E aí eu entendia que às vezes tinha uma análise errada, às vezes, porque é complicado você analisar quando você tem um resultado elástico, ou, como era o caso do Fortaleza no começo, uma expectativa alta de golear, sair goleando todo mundo e, na verdade, está ganhando de 2-0, de 1-0. Eu acho que, para mim, o desempenho é o que conta, certo? De alguns atletas nesse início. E a unidade como time. Quem está se entendendo com quem? Para mim, isso é o que mais importa.
Claro, no caso do Fortaleza, tem que ter a obrigação de vencer porque é favorito nos confrontos. Mas era isso que estava faltando ao Fortaleza. Às vezes um placar mais tranquilo, deixar o jogo mais tranquilo. Tanto é que no primeiro tempo do jogo de hoje, o Fortaleza deu 6 ataques no primeiro tempo e fez 4 gols, assim, porque a defesa do Atlético Cearense era muito fraca. Mas faltava isso. Fortaleza às vezes se atrapalhava nesse início. Então, nessa etapa inicial para o Fortaleza, é tentar dar minutos a todo mundo. Olha que coisa que aconteceu hoje. Fortaleza hoje, ele não tinha, por exemplo, só tinha um zagueiro no banco. E sempre estava levando 2 zagueiros e tal, porque aconteceu no jogo retrasado que o Fortaleza perdeu o Brits e o Benevenuto que entrou se machucou também, ou seja, teve que usar os 2 zagueiros que estavam no banco. No jogo de hoje, já que ele tinha tanta opção de ataque, o Vojvoda fez questão de só colocar jogadores ofensivos. Tanto fez isso que tinha terminado o primeiro tempo 4-0, ele saca ali o Pikachu e saca qual foi o jogador, meu Deus? Ele tirou um outro jogador ali do meio de campo, foi o Pochettino, né? Que acabou saindo. E aí ele colocou mais 2 atacantes, Júnior Santos e Lucero. Aí o Galhardo, que está jogando de atacante, voltou a ser um meia, que há muito tempo ele não jogava. Então ele meteu 4 atacantes, Pedro Rocha na esquerda, Júnior Santos na direita, Lucero e ainda o Galhardo no meio, né? E aí o Fortaleza até ficou, talvez, um pouco acomodado, já estava 4-0, chegou até a tomar o gol, mas aí logo na sequência sai o 5º gol, né? O gol do Romero. Galhardo já tinha feito 2 gols, o próprio Hércules também tinha feito gol, e o jogo estava muito tranquilo. E aí todo mundo na expectativa de ver o Lucero, teve 2 oportunidades, uma ele bate para fora e outra ele bate em cima da marcação, mas eu acho que isso foi o mais importante, né? Porque muitos jogadores do setor ofensivo, eu acho que ainda há uma disputa, né? Por exemplo, o Pikachu, eu vou logo falando aqui com o desempenho dos jogadores. O Pikachu, por exemplo, eu estou sentindo ele um pouco desconfortável nesse modelo de jogo que o Vojvoda tá fazendo, assim, sabe? Às vezes ele tá mal posicionado, ele centraliza e às vezes não participa tanto. Aquela bola que geralmente ele pegava do lado direito, que ele finaliza muito bem, ele não tá tendo mais esse espaço. Então ele tá tendo uma certa dificuldade. E como ele não vai jogar o jogo contra o Maldonado, é muito importante para o Vojvoda, nesses jogos que ele vai ter de preparação até lá, encontrar qual é essa peça que vai substituir o Pikachu pelo lado direito. No segundo tempo ele colocou, por exemplo, o Júnior Santos, que pode ser uma peça, pode ser o Hércules, enfim, tem várias possibilidades. Então, eu acho que o mais importante para o Fortaleza nesse início de temporada é manter, obviamente, esse bom desempenho, tentar buscar vencer o ABC no final de semana, porque aí vai dar uma tranquilidade maior. Acho que, porque, claro, né, são coisas diferentes, né, Lucas? Assim, o grupo A e o grupo B na Copa do Nordeste pode ter um desnivelamento assim, de um grupo para o outro. A gente já tinha falado aqui que o grupo A, na teoria, é mais forte. Então, por mais que Fortaleza largue com 9 pontos, e possa meio que dizer, não, está encaminhado, e que é favorito, né? Obviamente é favorito a ser o primeiro do grupo, não dá para também achar que vai ser da maneira, né? Porque o Fortaleza, por exemplo, no final de semana, contra o Barbalha, uma das piores equipes do campeonato, foi ganhar aos 47 do segundo tempo. Então, às vezes, o jogo de futebol, nesse início, e por isso que o pessoal estava comentando aqui, né? Que tem muitas equipes ali que estão conseguindo. O Flamengo hoje ganhou 1-0 gol do Pedro, o Palmeiras foi fazer o segundo gol já no final do jogo. Então, assim, tem uma questão também do interesse, às vezes, de jogadores que não estão no bom ritmo. E o Fortaleza está nessa pegada. Tem jogadores que estão bem, né? Caio Alexandre está bem, Pochettino, que chegou agora, muito bem. O Hércules também está jogando muito bem. Galhardo, que é um jogador de muita qualidade, também começou a temporada muito bem. E tem os jogadores que estão mais abaixo. Né? Acho que ainda o Tinga não está jogando o que jogou nos últimos anos. Acho que ainda está precisando um pouco mais de entrosamento ali. E ele é um jogador que é muito fundamental. Chegou a participar até de uma jogada muito bem feita no jogo. Mas, na soma geral, acho que o Fortaleza ainda, se fosse colocar percentualmente daquilo que é possível, está ali na base dos 55%, 60%. Às vezes, hoje, até com mais qualidade, conseguiu fazer os gols. Mas ainda tem um processo muito longo para o Fortaleza ainda saber qual o time ideal. Né? Tem muita peça. Assim, acho que o bom para o Vojvoda hoje é porque não falta peça de qualidade para ele para tentar algumas combinações. Outras são jogadores de qualidade que não começaram bem. E aí é tentar não fazer esse cara, porque isso já aconteceu no ano passado. Né? O Jussa, por exemplo, terminou bem em 2021 e fez um ano de 2022 muito ruim. E Crispim, por exemplo, foi muito bem em 2021,
2022 dele foi bem ruim. E aí, até para elencar a questão do Crispim. O Crispim, por exemplo, joga o primeiro jogo, ele teve uma fascite plantar, e aí ele ficou de fora alguns jogos e voltou no jogo passado, listado, mas entrou mesmo em campo hoje. E a vontade do Crispim hoje dentro de campo, assim, nos minutos finais, fazia tempo que eu não vi o Crispim tão com fome de bola, assim, sabe? Chutando de fora da área, correndo para bater lateral, para bater escanteio. E eu acho que talvez essa demonstração dele de mais interesse em ajudar tem muito a ver com os novos jogadores que chegaram. Porque quando você começa a ver quais serão os 22 atletas que serão relacionados, vai ter gente boa sobrando. Porque, por exemplo, vocês estavam falando da base aí do esporte, o Fortaleza já tem um pouco mais de um ano que tinha o Samuel, que estava sempre ali com o elenco principal, mas não era relacionado, né? Pouco jogava. E esse ano começou muito bem. Não à toa, ele foi hoje mais uma vez acionado nos minutos finais para, por exemplo, o Romarinho não ser acionado, entendeu? Então, eu acho que o Fortaleza está com um bom nível de elenco para ter uma boa competitividade. O que falta agora mais é estabelecer uma unidade para que não haja, e é natural que aconteça isso no início, um jogador muito discrepante de outro para nos jogos mais importantes não ter tanta oscilação. E essa base é muito importante, né, Minhoca, para esse início, né? Assim, esses caras que estão chegando, que você citou aí alguns já, e outros que estão chegando também, estão só sendo inseridos, né? É um treinador que tem um trabalho consolidado de tempo já, coisa rara hoje no futebol brasileiro. Um elenco que ficou, boa parte do elenco fica de uma temporada para outra. É muito fácil para esses caras que estão chegando serem inseridos nesse contexto, né? Vai entrando aos poucos e vai entrando no clima, na sinergia que já existe dentro desse Fortaleza. O que eu gosto muito, às vezes, de acompanhar bastidores assim, de vídeos dos clubes, e eu acompanho muito de Ceará e Fortaleza, para ver como é que anda também até o ambiente interno, né? E o Fortaleza é um clube, o próprio Marcelo Paes chegou a falar que um dos motivos que teve aquela reviravolta do ano passado foi não fazer daquela situação que era muito, muito complicada, o time na lanterna, zona de rebaixamento durante todo o primeiro turno, e naquele momento tentar dar confiança aos atletas, porque nessa hora, às vezes, vem muito cobrança, né? Aliás, vem muita cobrança. A torcida, principalmente, que teve incidente até no aeroporto, tentando agredir, até teve agressão ao Robson, no caso, na época, e o Fortaleza internamente soube assim, sempre aquele discurso de otimista, né? Otimista, dizendo, não, a gente vai dar a volta por cima, que às vezes pode ser só para dar aquele incentivo, mas o ambiente do Fortaleza, ele sempre tenta não gerar um tumulto maior. Algo que no ano passado não estava totalmente alinhado. Eu, quando eu acompanho geralmente isso, é um feeling, certo? A impressão que eu tinha no vestiário do ano passado era um vestiário do começo da temporada, certo? Ainda muito... Não estava totalmente, sabe, fechado. Frio ainda, né? Tanto é que, por exemplo, o Kaiser, que foi contratado, era um jogador que ficou incomodado por ser banco de reservas. E começou a ficar incomodado, não sei o quê, e depois acabou, olha, eu não quero ficar. E o Fortaleza acabou até o emprestando lá para um clube da Ásia. Então, acho que o momento hoje do Fortaleza, com os jogadores que estão chegando, por tudo que o Fortaleza passou na temporada passada, que teve, né, títulos e tudo mais, e aquela grande recuperação, eu acho que boa parte desse elenco ter ficado, Lucas, fica mais fácil até de saber conversar com os atletas. E eu vou pegar uma fala do Tinga no jogo passado, que depois que o Fortaleza ganhou, com um gol aos 47 segundos do tempo contra o Barbalha, que não deveria ser um jogo tão desesperador, ele chegou a falar na roda que, olha, o importante para a gente é a gente crescendo, a gente tem muito a melhorar. A gente não pode fazer chegar para essa temporada 2023 como se 2022, né, tivesse na mesma sequência que a gente terminou a temporada passada. E é uma fala também do próprio presidente Marcelo Paes, que isso mostra a unidade que hoje o Fortaleza tem, né? Que é um novo livro que está sendo escrito. 2023, o Fortaleza não vai entrar em cada partida como se fosse um time que é o 8º colocado da Série A. Porque, na verdade, ele foi o 8º da Série A na última rodada, entendeu? Ele não foi 8º durante toda... Por exemplo, 2021, não. O Fortaleza ficou sempre entre os primeiros colocados na Série A. E para esse momento agora, acho que o Fortaleza tem que ir, obviamente, entendendo
onde precisa melhorar, entendeu? Não é achar que é um time imbatível, né? É o melhor time da região, né? É um time que tem um trabalho a mais longo prazo, mas é um time que, como qualquer outro time do mundo, vai ter momentos de jogadores em baixa, vai ter encaixes que ainda não estão certos, e para esse momento o Fortaleza tem que ser bem consciente. O que é que precisa melhorar, o que é que a gente está errando, não sei o quê. Então, acho que esse é um ponto muito importante, e o Fortaleza me parece um clube hoje muito consciente de quem ele é, de como todo mundo o enxerga, para, obviamente, não ter nenhum tipo de relaxamento, né? Que é aquela coisa da soberba que acontece. É natural acontecer, às vezes, quando você vai enfrentar um adversário mais fraco, como foi, por exemplo, o caso do Barbalha no último final de semana. Então, acho que o mais importante é o Fortaleza sempre ir vendo onde melhorar, porque o trabalho sempre foi bem feito com essa consciência que eles sempre tiveram, né, em momentos importantes.